Bos días. Abrimos esta apertura de sesión extraordinaria para dar entrada ao académico de honra Álvaro Siza Vieira. Señor Secretario Xeral de Cultura, Vicepresidenta da Diputación da Coruña, señor Rector Magnífico da Universidade da Coruña, señor Representante da Real Academia Galega de Letras, Decano, Vicepresidente do Colexio de Arquitectos, Secretario do COAC da Delegación da Coruña, Adxunta de Cultura da Universidade da Coruña, Diputado Autonómico e Concejal do Grupo do PP da Cidade da Coruña, señoras e señores académicos, autoridades, señoras e señores. Teño a honra de abrir esta sesión extraordinaria, pública e solemne, para dar entrada, como dixen antes, ao académico de honra don Álvaro Siza Vieira. Cedo a palabra ao secretario xeral para dar lectura aos trámites pertinentes. Extracto destes trámites que veñen con data do 28 de novembro do 2014 na que os membros numerarios desta Real Academia Galega de Belas Artes, doña María Vitoria Carballo Calero, don Xosé Manuel Casabella, don Miguel Fernández Cid, don Celestino García Braña, don Xurxo Lobato, don Acisclo Manzano, don Manuel Paz, don Miguel Anxo Prado, Antonio Rodríguez Colmenero, Manuel Rodríguez Moldes, Xosé Ramón Soraluce e Felipe Senén presentan a solicitude de acordo co artigo 14 dos estatutos desta Real Academia, propoñendo para a concesión do título de académico de honra ao arquitecto portugués don Álvaro Siza Vieira, polos seus numerosos méritos que o fan merecedor e dos cales se dará conta na laudatio deste acto. Esta candidatura preséntase ao plenario do 20 de decembro de 2014 e na sesión ordinaria celebrada na Coruña o día 31 de xaneiro do 2015 deféndese a mesma argumentada tanto en base á relación profesional e personal de Siza Vieira con Galicia, anovando a tradicional irmandade cultural galaico-portuguesa, por entender tamén que a súa labor na arquitectura contemporánea ven a ser unha achega relevante ao patrimonio cultural da humanidade, a máis de ser considerado como arquitecto portugués de maior dimensión universal, proposta para académico de honra que é votada obtendo a maioría absoluta. Acordo que se transmite ao Dr. Álvaro Siza Vieira o día 3 de febreiro de 2015 e o que agradece mediante escrito do 9 de marzo de 2015. Con posterioridade, acórdase que a sesión extraordinaria pública para o acto solemne de investidura se celebre o día 25 de marzo do 2017 no Salón de Actos do Museo de Belas Artes da Coruña. O señor Siza Vieira fai saber que a súa intervención será unha introdución de agradecemento á presentación e comentario ao seu proxecto Pabillón no Instituto Berghusen de Los Ángeles, inicio de un proxecto os instrumentos de traballo de un arquitecto. A tal efecto, a Academia designa o académico numerario da sección de arquitectura, don Xosé Manuel Casabella López, para que lea o discurso de laudatio e contestación, o que certifico como secretario. Pregamos os ilustrísimos señores académicos numerarios don Enrique José Jiménez Gómez e don Xosé Díaz Arias de Castro procedan a acompañar ata o estrado deste salón de actos ao académico de honra electo.
Cedo a palabra a don Álvaro Siza Vieira para que proceda a súa intervención coa presentación e comentario ao seu proxecto Palviñao no Instituto Berggruen, Los Ángeles, inicio dun proxecto os instrumentos do traballo dun arquitecto. Senhor Presidente da Real Academia Galega de Belas Artes, o meu trabalho em Portugal dividiu-se inicialmente por pequenos equipamentos e habitações de periferia. Só a partir de 1974 tive a oportunidade de projetar para o centro do Porto no âmbito do programa SAL, Habitação Económica Participada. Com pouco sucesso, mas também com a atenção que despertou fora de Portugal o meu trabalho e de outros arquitetos. O primeiro contacto no exterior aconteceu em Espanha, nos anos 60. Refiro-me aos pequenos congressos de Barcelona, onde conheci arquitetos de todas as regiões de Espanha, Galiza incluída. A marginalização em Portugal, depois do trabalho no SAL, obrigou-me a procurá-lo fora, respondendo às oportunidades que surgiram. Trabalhei nos anos 80 em cidades de diferentes países: Berlim, Haia, Palermo, sempre em temas de habitação social participada. O que continua a interessar-me, mas limitou-me, então, à aprendizagem. Em Santiago de Compostela, recebi o primeiro convite para um diferente programa, o Museu de Arte Contemporânea, projeto incluído na profunda transformação da cidade, iniciada pelo alcalde Gerardo Esteves. O desenvolvimento desse projeto libertou-me de uma suposta condição de especialista em habitação participada. Também por isso, a minha profunda gratidão à Galiza e agora à Real Academia Galega de Belas Artes pela honrosa e generosa distinção que me é concedida. Obrigado, Sr. Presidente. É minha condição que ao arquiteto compete hoje, antes de mais, promover o diálogo e a coordenação entre os saberes indispensáveis ao desenvolvimento de qualquer projeto, saberes não abarcáveis por uma formação específica. Essa convicção parte da minha particular experiência de trabalho e da atenção ao que me é exterior. Permitam-me que fale dessa experiência através da apresentação de um projeto recente. A apresentação de um projeto no seu início, no seu arranque, um pouco para mostrar como trabalho habitualmente ou sempre, que métodos utilizo, sabendo que é algo de pessoal. Cada arquiteto tem a sua maneira de trabalhar. Não apresento, portanto, como algo de absoluto ou desejável, mas sim como uma experiência profissional. Esse trabalho é em Los Angeles, para o Instituto Berggruen, que dirige de origem alemão, sou de origem alemã, filho de um grande galerista de Berlim, que tem um museu em Berlim, onde reúne
os artistas favoritos dele e que conhecia pessoalmente. De maneira que esse museu tem simplesmente Picasso, Matisse, Cézanne, Klee, julgo que disse todos. É, portanto, há uma redução na variedade de obras, mas são de altíssima qualidade. Este senhor pretende fazer um instituto onde reunirá artistas, cientistas, escritores, organizando workshops e tendo também estudantes que participam das reuniões e do trabalho a realizar. E constará o edifício do próprio Instituto, a desenvolver pelo arquiteto Herzog e de Marron, os arquitetos Herzog e de Marron, e 3 pavilhões, tendo-me convidado para um e para os 2 outros, Tadauando e Foster. Esse ali, em amarelo, o local onde será construído. Los Angeles, esta enorme área de Los Angeles, com à direita a cidade, naquela zona o local onde será construído, e depois sobre o mar, Santa Mónica, a praia propriamente da cidade, enfim, toda esta beira-mar de Los Angeles. Outro. Este senhor comprou 2 colinas no centro de Los Angeles. Vemos aqui a colina onde será construído o Instituto e mais à esquerda, na outra colina paralela, vale no meio, está assinalado ali o edifício que me caberá construir, o pavilhão, o local que acabei por construir, por escolher. Fiz uma primeira visita e, como habitualmente faço, desenhei a paisagem, o local e as suas relações. E desenho porque fixo, pelo menos eu, mas julgo que é geral, muito melhor o que é desenhado do que o que é simplesmente fotografado. Também, em paralelo, o arquiteto que me acompanhou na visita tirava fotografias que registam com mais rigor para depois ver em casa. Mas aqui, através do desenho, eu pude fixar e decorar e não mais esquecer os aspectos essenciais do terreno e mesmo lançar primeiras hipóteses de como o ocupar, sendo este um programa não extenso. É um pavilhão com salas de estudo e de trabalho e, portanto, essa parte, no início da concepção do projeto, é simples, ou pelo menos não é simples, mas não é extensa. E concentrei-me, portanto, em procurar o local onde situar o pavilhão. Aqui é o acesso e o início do caminho para ir ao topo da colina. Autoestrada de acesso, e vem aí como a colina se sobe em zigue-zague. Aquele zigue-zague na parte de cima leva à primeira colina onde se encontra o pavilhão, o Instituto do Herzog, e há uma segunda assinalada com aquele ponto amarelo para onde irão os 3 pavilhões. Aqui, em primeiro plano, vê-se o Getty, porque o Getty do Mayer, do arquiteto Mayer, o Getty comprou uma colina, mas o meu cliente comprou 2. Felizmente para mim, senão não chegaria a tocar fazer um projeto aí. Outro. Na colina onde irei construir, vamos a ver o zigue-zague da ascensão e, portanto, nesta visita fomos ao primeiro local,
e depois voltamos para trás e fomos pela segunda colina à esquerda. E registrei logo aspectos importantes, porque, como veem, a paisagem é muito igual, toda ondulada. E a primeira dificuldade é fixar o que é o nosso território, não bastam as plantas, e o que é que há aí de notável para o enquadrar. E de notável, havia uma grande cisterna de água, aí a meio, e um poste de eletricidade. Essas são as referências que permitem fixar o que a base para o projeto. E na parte mais alta da colina, no cume, um caminho que longitudinalmente percorre o território. Neste desenho registrei a chegada, vemos a autoestrada, depois dá-se a volta e sobe-se para a crista da colina. Pelo zigue-zague acima, o terreno baixa para os dois lados e sucessivamente vão-se vendo praticamente todos os territórios de Los Angeles, que formam Los Angeles. Aqui é uma vista sobre Bel Air. Portanto, há esta estrada no cume, o terreno desce para os dois lados e vê-se sucessivas áreas de Los Angeles. Bel Air. Caminhando em direção à segunda colina, aparece com uma forma cônica, que é uma referência incontornável. É um ponto que nos permite fixar o que é a distribuição do terreno. No cimo da colina há um carvalho. Continuando, apontei aqui primeiro a orientação, referindo-a ao que é, vemos ali a seta indicando o que é oeste e o que é este. Para o oeste está Santa Mónica, mar. Do lado direito está a colina com o carvalho, depois o depósito de água, esse ali o depósito de água, e a rua no cume que continua até ao extremo desta elevação que eu escolhi para implantar o pavilhão que havia fazer. Já tinha sido escolhido um terreno um pouco antes, no início do caminho, por Tadalando, e o Foster ainda não tinha escolhido. Aqui de novo, aqui é o girar para entrar na segunda colina, porque no meio há um vale. Sobe-se assim, volta-se para trás e entra-se na segunda colina. E lá está a colina cônica com o carvalho, uma nova urbanização, moradias antes da entrada propriamente no terreno. Outro. Uma primeira curva que contorna a colina cônica. Outro. O sítio indicado, o sítio possível para o pavilhão. Portanto, é no extremo desse caminho que corre o cume da montanha, da colina. Outro. Aqui, visto já de longe, a sequência colina, depósito de água, e ao longe vê-se uma outra colina onde está o Getty.
Portanto, neste momento eu posso dizer que sabia onde estava em Los Angeles, sem mapa, sabia o que tinha para a esquerda, o mar ao fundo, as vistas mais interessantes, coisa em que me falou o Sr. Berggruen, a vista é total. Há que selecionar. Não tem todo o mesmo interesse. E ajuda a dar consistência ao edifício as direções que as suas aberturas tomam. O exterior dá sentido ao que é a distribuição interior. Bem, são outras vistas, à direita sobre Santa Mónica, depois aqui vê-se mesmo o centro de Los Angeles com os seus arranha-céus. E um último desenho onde já a topografia é apontada de uma forma referida ao próprio projeto e vem em cima uma roda que é o depósito de água, mais acima o apontamento da tal torre de eletricidade e no final está o terreno escolhido. Portanto, a rua que percorre todo este percurso e no final será o sítio onde indico. Neste desenho ainda tinha apontado como possível, mas depois fixei quando dei outra volta e vi à colina do lado de cá, onde virá o Instituto, como está ali apontado, o Instituto de Herzog. Do outro ano, aqui está a sequência já no cimo da colina, depósito de água e a torre de eletricidade e a parte final onde ficará o edifício. Aqui está o sítio do pavilhão, a vista para a esquerda, com o centro da cidade, com o mar ao fundo, e a orientação, portanto, para sul aparece o mar, e depois a oeste e este, e o edifício, como terreno é longo, será também longo e terá aberturas sobretudo para este e para o oeste. Outro. Neste esquiço, feito ainda nessa visita, que foi uma visita de 4 dias, já vem a ideia, já aparece a ideia que permite depois desenvolver o projeto. Um dos pontos de crise, por vezes, na elaboração do projeto é a dúvida no começar, como começar. E para mim é importante, sob pena de passar uns dias dominado pelos nervos, é importante saber onde é que está a ponta da meada, onde é que deve começar a sentar o edifício e como se desenvolver. E neste caso apontei a chegada em zigue-zague e logo o aparecimento de um volume longo no cimo da colina, como se vê numa plataforma final, estreita, e o terreno depois começa a descer. E, considerando também o programa e a conversa com o Sr. Berggruen, que deveria ser difícil de um só piso, o programa não era de grande dimensão, com pátios, para atividades muito livres, que não estavam definidas, no exterior, pátios, nos passeios, por aquela paisagem e dentro de uma sequência de salas, pensava ele, que poderiam ser ligadas entre elas, porque não se sabia, nem o Sr. Berggruen sabe, a reação dos convidados. Se uns se quererão isolar, trabalhando numa sala, se outros quererão trabalhar em grupo, e, portanto, todas as salas comunicam entre elas. Outro. Aqui já está mais definido a maneira como esse volume
é rompido pelos pátios. Portanto, já é longo e tem braços para um lado e para o outro, para os laterais, e aponta ao mar, a Santa Mónica. E este desenho vem porque muitas vezes, quando se está cansado já da pressão do que é desenvolver um projeto, é necessária uma espécie de libertação. E o desenho ajuda muito, a mim ajuda muito nisso. Outro. Mas começa a definir-se mais ainda o volume do edifício. Aqui vê-se como está uma plataforma no topo desse longo percurso. E vê-se como a topografia começa a apontar para o que viria a acontecer mais tarde, ao desenvolver já no Porto Projeto. É que entra-se pela cobertura e o edifício depois começa a afundar e termina com salas com ampla abertura. E de um lado e do outro há pátios que permitem meter luz independentemente da topografia. Pensem a topografia e permitem vistas diferentes sobre os percursos que já indiquei. Outro. São mais estudos sobre a organização do edifício, os volumes e a organização interna. Inclusive ali já aparece um esquiço que mostra como a ideia clara já é haver 2 braços de sucessão de salas com um pátio no meio. E há uns apontamentos de esculturas em que eu na altura estava a trabalhar. Isto porque no desenvolvimento de um projeto interessa muito o programa, interessa muito o sítio, mas interessa muito pistas para o desenvolvimento em termos de volumes e em termos de espaço. E esse desenvolvimento tem sempre relações com obras de outros arquitetos, do século XV ao século XXI ao século III, e com ideias que nós próprios temos quando libertos do colete da função fundamental, mas que não pode ser asfixiante. Portanto, são devaneios muito ligados ao desenvolvimento do projeto, não são devaneios fantasias, são muito ligados, ou têm a capacidade de se relacionar com o que é o desenvolvimento objetivo do projeto. Outro. Este esquiço reflete a preocupação, ou surgiu pela preocupação de como o terreno desce para sul, em direção ao mar. Embora venha a não ter tido nenhuma influência no desenvolvimento do projeto em si. Outro. Isto são, de novo, as esculturas que eu estava, na altura, esculturas em madeira, a desenvolver, né? E noto agora, não notei na altura, são feitas independentemente, mas ao mesmo tempo, nos mesmos dias. Como a forma do edifício, a volumetria do edifício, realmente tem a ver com isto, sem que eu tenha decidido isso. Aconteceu mesmo, porque esforços em diferentes sentidos convergem, mesmo que nós não pensemos nisso. Outro. Aqui já é bastante clara a forma do edifício, vemos o pátio e os 2 braços. Outro. Aqui já com apontamentos do interior e dos pátios laterais que ultrapassam os condicionamentos da topografia. Outro. E uma planta esquemática em que se vê que a entrada analisada a topografia, entretanto mandaram também levantamento topográfico. Verifiquei que nesta implantação podia entrar ao nível do terraço,
e que o terreno em seguida deixe e o edifício mantém-se horizontal. E entrando nesse terraço, pensei que deveria haver logo um ascensor, mas que deveria haver uma outra maneira de chegar, não tão esquemática e mecânica. E essa ideia está num pátio rodeado por uma rampa que vem ao nível do piso único, que nesta parte está, portanto, enterrado. Para os lados, e para ter luz, já estão apontados os terraços que haverá de um lado e do outro. Continuando no terraço, há uma derivação para, com entrada aqui, para uma galeria que conduz a uma escada no outro todo. Portanto, pode-se entrar das duas formas e chegando, e há ali apontados já aqui, os dois braços com as salas e com o pátio central. Aqui o mesmo esquema mais desenvolvido, agora no piso, não no terraço, mas no piso único, portanto o ascensor, os serviços, a escada e agora duas galerias em torno de um pátio e a sucessão de salas com comunicação para o exterior e comunicando todas entre elas. Aqui está o corte do edifício. Portanto, vê-se, se vir daí, o terraço, o volume do ascensor, a galeria com as escadas e o piso. De novo, eu a posteriori cheguei à conclusão que o trabalho que estava a desenvolver em escultura veio a ter uma grande influência no desenvolvimento da volumetria do edifício. O edifício tem dois planos horizontais, terraço e piso, mas depois há o ascensor, as escadas, e portanto isso dá já um desenho ao perfil desse volume e que tem muito a ver com o que entretanto surgia com objetivos inteiramente diferentes. Outro. Isto é maquete, entretanto feita, todo este fazer de esquiços e de esculturas era acompanhada, como sempre é no escritório, por trabalho de outros, os que sabem tocar o piano no computador, os que sabem fazer maquetes, ou têm jeito para isso, ou é despedido e fazem, mesmo não gostando muitas vezes, se calhar. A maquete com o depósito de água e a situação do edifício aberto para Santa Mónica. Está longe, não é? Com o mar. E a tal descida para um lado e outro do piso, onde surgirão os tais pátios escavados da forma conveniente para manter a topografia exatamente, mas levar a luz onde se pretende levar. Outro. Aqui está como os volumes do ascensor e das escadas começam a trabalhar o aparecimento deste edifício na paisagem com a descida na direção sul. Pus aqui esta folha onde estão os nomes dos projetos em que estou a trabalhar ao mesmo tempo que trabalho neste. Felizmente muitos estão parados, ou infelizmente, depende do ponto de vista. Mas eu tenho, para uso próprio, para vantagem própria, a preocupação de
diariamente e ao longo dos dias que for necessário, manter a consciência do que estou a fazer em diversos, às vezes sítios, às vezes países, não é? Porque é um facto, tal como eu referi anteriormente em relação à escultura, a relação entre a escultura e a arquitetura, também entre os vários edifícios que nós desenvolvemos, com experiências diferentes, obstáculos diferentes e dúvidas diferentes, sobretudo, porque a dúvida está na base um projeto desenvolve-se a partir das dúvidas, bem-vindas dúvidas. E verifiquei ao longo dos anos de que entre os vários projetos que desenvolvemos, e às vezes alguns antigos, e às vezes alguns de outros, estabelece uma comunicação. Há secretos sinais no tempo e no espaço entre os diferentes trabalhos. Outro. São pesquisas já do aspecto final, ou seja, provavelmente é no momento em que eu estou a pensar pensei antes, mas mais em detalhe em que materiais utilizar, em conversas com os engenheiros das diferentes especialidades, etc. E aqui neste desenho está uma série de apontamentos de mobiliário que eu estou a fazer para outras obras, nesse momento estava, e que me ajudam a dar a noção da ocupação do espaço e até do dimensionamento dos espaços, porque eles são para ser vividos, portanto, onde ter móveis meus ou de outros. Isto, por exemplo, era na mesma altura, preparava a exposição do Miron no Museu de Serralves, numa casa antiga onde não se pode tocar, uma casa de eco preciosa. Isto eram uns cavaletes onde se colocariam os quadros e por trás a iluminação indireta. Outro. E finalmente a implantação, que já sei que não é final, porque pediram, pediu-se para fazer a piquetagem do edifício e, tal como estava no desenho, de acordo com o levantamento topográfico, e pediram uma ligeira torção mais favorável à vista sobre o mar. Eu reparo agora que estou a falar português. Julgo que saí no portinhol, mas espero que entendam e desculpem. Outro. É maquete final. Tá, acabou. En representación da corporación ten a palabra o ilustrísimo señor don Xosé Manuel Casabella López, académico da sección de Arquitectura, para dar contestación á intervención do novo académico de honra. Moi ben, moitas gracias. Bos días, presidente, académicos, autoridades, público. A miña intervención, Álvaro Sisa Vieira, transformando a realidade. Chega hoxe á Coruña o arquitecto portugués Álvaro Sisa Vieira para ser investido académico de honra procedente dun país co que ata 1143 formamos un tronco común e co que compartimos desde a época romana lingua, cultura e ilusións. Como chegou nos anos centrais do Imperio o arquitecto Caio Sebio Lupo para construir o máis importante monumento desta cidade, o faro romano da Torre de Hércules. A relación do noso novo académico con Galicia vén de moi lonxe. Recordo a súa participación alá polos anos 70
das primeiras actividades da recentemente creada Escola Técnica Superior de Arquitectura da Coruña, onde acudía en compañía de outros dous grandes arquitectos portugueses xa falecidos, Fernando Tábora e Alsino Soutiño. Lembro en Santiago participando no Seminario Internacional de Arquitectura en Compostela, proxecto de cidade histórica no ano 1976, dirixido polo gran arquitecto italiano Aldo Rossi. Lembro no curso dirixido na Universidade Internacional Menéndez Pelayo, celebrado na Coruña no ano 1984, Alternativas periféricas ao movimento moderno, dirixido polos arquitectos Felipe Peña e Xosé Manuel Casabella, en fin, e outras visitas que non teño documentadas. Froito desta profunda, intensa e continuada relación con Galicia é a pegada que deixou con dúas das súas máis relevantes obras, dúas en Compostela, o Centro Galego de Arte Contemporánea e a Facultade de Xornalismo, ademais do Café Moderno en Pontevedra e outras obras que aínda supoño que estarán por chegar. Álvaro Sisa Vieira é un arquitecto comprometido culturalmente co seu tempo, é un home sobrio, humilde e ademais xenial. É para moitos de nós un dos máis interesantes creadores no panorama actual da arquitectura moderna. A vixencia das súas solucións, o cuidado dos detalles das súas obras intencionadamente deseñados para que pasen desapercibidos e a súa xenialidade á hora de idear volúmenes sinxelos e singulares é algo ampliamente recoñecido pola crítica arquitectónica máis exixente. O xurado do Premio Pritzker de Arquitectura, considerado como o Nobel da nosa profesión, concedido a Álvaro Sisa no ano 1992, non dudou en calificar a súa arquitectura, como unha alegría para os sentidos que eleva o espírito, engadindo que cada liña e cada curva das súas obras é colocada con habilidade e seguridade, o que, sen dúbida, contribuiu ao enriquecimento do vocabulario arquitectónico durante as últimas 4 décadas. Recentemente acaba de ser nomeado candidato para outro dos grandes galardóns da arquitectura internacional, o Premio Mies van der Rohe, por unha das súas últimas e extraordinaria obra, que aconsello visitar, o Museo de Artes da Fundación Nadir Alfonso, construída na ribeira do río Támega, na cidade de Chaves. Adoita comentar Álvaro Sisa que cara a finais dos anos 40 e o inicio dos anos 50 foi un momento realmente extraordinario en Portugal, sobre todo polos numerosos estímulos e polo gran entusiasmo que posibilitou a apertura do salazarismo, obrigado a renunciar ao seu radical illamento. E foron os arquitectos Fernando Tábora e Viana de Lima os que restablecen o contacto coa cultura europea. Neste contexto, xorde un importante episodio, o inquérito á arquitectura regional portuguesa, que permite establecer un contacto constante entre arquitectos recentemente licenciados e que captou o interés de moita xente e permitiu un mellor coñecemento de Portugal e da súa arquitectura. Díxose que a boa aceptación deste traballo, do inquérito, debeuse ao feito de que o goberno portugués considerouno, interesadamente, unha importante contribución ao nacionalismo e ao redescubrimento das raíces patrias da arquitectura portuguesa. Pero como inmediatamente quedou perfectamente esclarecido, foi exactamente todo o contrario. O traballo foi publicado polo Sindicato Nacional de Arquitectos no ano 91 e reeditado no 2004. Sobre a trascendencia desta iniciativa, Álvaro Sisa ten comentado que o inquérito foi importantísimo para toda a súa xeneración, no que se recolleu información dos ambientes, dos obxetos que rodean a arquitectura, como vivía a xente nela, destacando a identificación da vida da comunidade neses espazos.
porque a arquitectura para Siza non é só a disposición e formas das portas e xanelas, senón, e sobre todo, a creación dun marco, dun ambiente no que o home en comunidade desenvolve a súa vida. E se non se logra iso, a arquitectura serve para pouco. Nunha posterior referencia, o noso novo académico viu necesario profundar sobre as consecuencias de índole especificamente arquitectónica daquele importante traballo con estas palabras. Ao longo dos anos tamén aprendín que non basta só con iso, que é necesario chegar máis aló da propia construción, para que, unha vez resoltos os aspectos funcionais e construtivos, os espacios alcancen a súa autonomía e beleza, valor último e supremo da nosa profesión, sin esquecer que a arquitectura, sobre todo, debe servir ás persoas. Álvaro Joaquín de Melo Sisa Vieira naceu o 25 de xuño de 1933 en Matosiños, Portugal. Quixo ser escultor e tamén quixo ser cantante porque o seu pai, que era enxeñeiro, gustáballe moito a ópera. Mesmo estudiou canto e empezou a cantar con el. Sisa confesa que a súa primeira inclinación cara á arquitectura prodúcese nunha visita cos seus pais a Barcelona nos anos 40, visitando as obras de Gaudí, porque os seus edificios parecíanlle esculturas, que esa era a súa vocación de mozo. Entrou na Facultade de Belas Artes da Universidade de Porto, sección de Arquitectura, coa idea de que algún día puidese dedicarse á escultura. Pero ocorreu que naquel momento a situación da arquitectura era moi interesante porque coincidía cunha profunda renovación académica. Pronto comenzou a dibuixar. Faino, aínda hoxe, a calquer hora do día, en calquer lugar, con trazos moi puros, e neles está, para algúns, o xerme das súas obras. Licenciado en Arquitectura en 1956, a súa primeira experiencia profesional prodúcese colaborando no estudio do seu profesor, o arquitecto Fernando Tábora, con quen establece unha firme e duradeira amizade. Foi profesor da Escola Superior de Belas Artes do Porto entre 1966 e 1969, cargo que abandona en solidaridade con outros compañeiros expedientados por motivos políticos. Restablecida a democracia en Portugal o 25 de abril de 1974, é nomeado profesor adxunto de construción da mesma Facultade de Arquitectura. Por aqueles anos, a Facultade de Arquitectura de Porto era abertamente crítica co réxime. A facultade tiña moita relación cos barrios do centro de Porto, formados por vivendas obreiras levantadas nos xardín busgueses, formando filas que se coñecían como illas ou islas. Aínda que eran vivendas moi pequenas, de escasas condicións de habitabilidade, ata fins do século XIX, o 50% da población do Porto vivía nesas illas. Xa antes da Revolución, decidiuse erradicalas porque non cumprían condicións de habitabilidade como parte dunha hábil operación que pretendía expulsar a eses perigosos moradores do centro da cidade para leválos aos barrios periféricos. Nas illas, as familias obreiras tiñan un réxime habitacional moi precario. Non podían ter gatos, por exemplo. E sempre coa policía política infiltrada entre eles. Todo iso creou un enorme descontento, de modo que os estudiantes de arquitectura empezaron a traballar con esa xente. Era o momento do interese pola socioloxía, que pasou a ser unha disciplina universitaria nos anos 60. Os estudiantes axudáronlles e cando chegou a Revolución dos Carabeis, o terreo estaba abonado. Perdón. Tras a Revolución, o secretario de Estado de Vivenda, o arquitecto Nuno Portas, por certo de ascendencia de familia galega, organizou os cambios a partir das experiencias dos estudiantes e creou o que se chamou Servicio de Apoio Local SAL. Brigadas formadas por arquitectos, xuristas e enxeñeros co obxectivo de promover as reformas urbanísticas
do centro das poboacións e de dar apoio ás comisións de moradores moi activas desde o 25 de abril. A orixen estivo máis en mans dos estudiantes que dos arquitectos, e a Escola de Arquitectura, desde o primeiro momento, apoiou o movimento veciñal, aínda que non foi fácil, porque había moitos intereses en xogo, en algunha publicación comenta o noso académico que el xa era profesor e que algúns alumnos como Eduardo Souto de Moura, futuro premio Pritzker en 2011, fórono a buscar porque necesitaban un arquitecto para asinar e dirixir un equipo do SAL coa idea de mantener as comunidades no centro. A operación, co apoio das comisións de moradores, estendeuse por todo o país e a partir do que empezou a coñecerse en todo o mundo a arquitectura portuguesa. Por certo, que agradecemos a presencia neste acto de Alexandre Alves Costa, coordinador do SAL Norte naqueles anos e director da Escola de Arquitectura da Facultade de Arquitectura do Porto. Moitas gracias. Nos anos posteriores ao 25 de abril, Álvaro Sisa e outros arquitectos quedaron sin traballo en Portugal porque os que participaran nese programa das illas estaban estigmatizados porque les saíran perxudicados na súa ambición de facer negocios con eses terreos. Había traballo, pero non para os que colaboraran co SAL. Pero, afortunadamente, a Sisa convidaron a traballar, como nos ten comentado, en outros países, España, Alemania, Holanda, para aproveitar os seus coñecementos sobre a vivenda social experimentados en Portugal. Sisa sempre recoñeceu que a súa arquitectura está impregnada de influencias de outros arquitectos, sexan contemporáneos ou non. Miguel Ángel, Andrea Palladio, Schinkel, Terragni, Le Corbusier, seguro que me deixo algún máis, non? Nas súas obras é posible atopar referencias máis ou menos explícitas á arquitectura de Frank Lloyd Wright, a Adolf Loos, a Heinrich Tessenhoff, a Pierre Charot, a Álvaro Alto, a Carlos Carpa, quizáis a Hans Hollein e dous brasileiros geniales, Oscar Niemeyer e Lina Bobardi. É un gran admirador das obras do arquitecto alemán Bruno Taut, en particular das vivendas sociais Siedlungen de Berlín, das de Ernst May en Frankfurt, das de Pieter Auth en Rotterdam e do complexo Karl Malshof de Viena, todas elas froito da labor da socialdemocracia europea na planificación urbana e na construción de aloxamentos levados a cabo entre 1918 e 1934. Nun dos primeiros estudios sobre a obra de Sisa, a arquitecta alemán Brigitte Fleck inclúe unha acertada aseveración que non deixa lugar a dúbidas. Se se tenta definir a arquitectura de Sisa, compróbase que é independente da época e independente do lugar, inmodificable, incalculable, inimitable, dunha neutralidade que en ocasións foi criticada. Sisa non fala ningunha linguaxe determinada, senón moitas, e fai ao mesmo tempo en diferentes lugares, no mesmo solar ou en terreos moi afastados entre sí. Sisa podería publicar as súas obras baixo heterónimos, igual que o poeta portugués Fernando Pessoa, a quen tanto admira. O arquitecto e profesor estadounidense Peter Testa, nun minucioso estudio sobre o tema da linguaxe e das linguaxes e da súa contribución á disciplina da arquitectura, destaca que a arquitectura de Sisa é unha forma de coñecemento e, como todo coñecemento, non é un conxunto estático de verdades universais eternas, senón un proceso de carácter social. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que Sisa é dos arquitectos capaces de combinar expresividade e conciencia social, algo que resulta evidente cando se asegura que a arquitectura non debe ser arrogante, é dicir, non ignorar onde se está traballando, porque un non está só, en palabras de Álvaro. Hai tramas de relacións humanas e continualas é a razón de ser da arquitectura. Quen traizoa o contexto é arrogante. A arquitectura debe ofrecer abrigo, pero tamén un lugar de convivencia.
Sobre os debuxos feitos a man, confesa Álvaro que representan unha ferramenta de estudo e teñen un valor especial ligado a unha especie de prazer non inmediatamente relacionado coa investigación arquitectónica. De feito, mostran aspectos aparentemente marxinais fronte á presentación do proxecto, aínda que son inevitablemente esenciais para a elaboración do mesmo. Sendo un gran dibuixante, el dice que a súa muller era moito mellor dibuixante, o dibuixo para el non constitúe unha linguaxe autónoma, senón que o considera como unha forma de tomar contacto físico coa folla en branco para exercitar a memoria ou polo simple prazer de facelo. Como se puido apreciar nesta presentación que acaba de realizar do proxecto do Instituto Bergruen nos Ángeles, na arquitectura de Álvaro Sisa, o espacio arquitectónico xa non é o espacio abstracto, homoxéneo da funcionalidade e o racionalismo. Pola contra, a organización do proxecto baseado na importancia atribuída á planta e aos esquemas de funcións, organigramas, van ser progresivamente substituídos por unha nova atención á organización e á conformación dos espacios internos, entendidos agora como espacios ambientais e vivenciais, así como as relacións interior-exterior cos contextos envolventes. E xa remato con palabras do historiador británico William Curtis, que na súa análisis da obra de Álvaro Sisa resalta tanto o seu posicionamento personal e profesional como o compromiso social da súa arquitectura, con estas palabras: o seu estilo personal ten moito que ver coa intuición cara á topografía e coa análisis de planos, perfis e bordos. Aínda que a paisaxe é tan só unha das súas varias obsesións recorrentes, trátase dunha das máis dominantes e moitos dos seus edificios xogan coa abstracción dos contornos, os terreos e os percorridos, como acabamos de ver. O arquitecto e teórico italiano Vittorio Gregotti describe afectuosamente a Álvaro Sisa con estas verbas: é un arquitecto de cualidades poéticas internacionalmente apreciadas. Dedicáronse moitos libros, ten recibido premios e consagracións en todo o mundo, traballa en moitos países e a súa autoridade cultural é incuestionable hasta no seu propio país, a pesar do seu desapego a este tipo de recoñecementos. Tal vez este afastamento poida ser a razón do seu éxito, porque encarna e representa algo totalmente diferente, neuróticamente illado, tenazmente afectuoso, estoicamente tímido, poéticamente interesado na economía da expresión, na súa esencia minimalista e en ser solidario. Tanto a súa propia vida como a súa obra teñen unha traxectoria sobria, humilde, xenial, limpa e exemplar. Os valores que representa pódense ilustrar perfectamente coas súas propias palabras. A vida está feita de detalles, a felicidade e a arquitectura tamén. Benvida e longa vida para o novo académico Álvaro Sisa Vieira. Moitas gracias. Por todo o devandito, esta Real Academia Galega de Belas Artes recibe o señor excelentísimo
don Álvaro Siza Vieira como académico de honra. Pregamos ao novo académico de honra que se achegue ata a tribuna a recibir o diploma do seu nomeamento e a medalla corporativa. Álvaro Siza Vieira, nos seus méritos, obras de premio da súa trayectoria internacional se temos explicado que hoxe. Non quero, por tanto, estenderme máis do xa dito con reiteración sobre o seu traballo sobranceiramente coñecido e na súa parte correspondente tan preto da arte en Galicia. Lin non hai moito unha entrevista de Álvaro Siza que quero reflectir unha das respostas que dá idea de quen é a persona que temos aquí hoxe ante nós. Decía, sí, eu dibuixo moito. Dibuixo sobre todo para despexar dúbidas. Ás veces, os meus alumnos criticábanme porque non lles ofrecía un camiño claro para desenvolver un proxecto, pero é que non hai un camiño claro, ningunha maneira directa de facer arquitectura. Polo menos eu non o teño. Cando comezo un proxecto atópome inseguro e cheo de preguntas, así que se pode decir que o meu traballo xurde das dúbidas. Por iso, dibuixo e dibuixo ata que as ideas vanse esclarecendo e topo, por fin, apoios máis sólidos. Así nace o proxecto. Non poden ser máis axeitadas estas palabras nun contexto de creación artística e dan clara medida do importante que é a dúbida para levar adiante un proxecto. Eu creo nela profundamente e compráceme que un artista como a Siza faga seu este concepto. Do que, si non temos ningunha dúbida, é de que a entrada de Álvaro Siza Vieira na historia desta academia vai nos deixar o pozo do seu saber e vai encher plenamente de gloria a nosa institución. Benvido, Álvaro, e non dubides que neste corruncho do noroeste peninsular tan vencellado a toda a terra tes uns admiradores, tes uns amigos, unha institución que te recibe e tes a tua casa. Parabéns. Quero finalmente agradecer a acollida por parte da dirección do Museo de Belas Artes para este acto e agradecer a todos vostedes a súa presencia. Moitas gracias a todos.